Gravação, ok, gravando. Bom, pessoal, então vamos para a 23ª aula de Física 1. Hoje vai ser uma aula sobre conservação de energias e conservação do momento linear, tá? É uma aula de exercícios hoje, então nós vamos trabalhar 2 exercícios. Eu vou disponibilizar, se eu não conseguir hoje, amanhã cedo eu já disponibilizo para vocês uma lista de exercício também. Gente, fiquem à vontade para se manifestar, tá bom? Não fiquem com vergonha. Vocês não são envergonhados, mas... Opa, deixa eu só corrigir aqui uma coisa. Isso. Ok, vamos lá. Pronto, corrigido. Gente, então, vocês estão vendo a tela aí do OpenBoard, né? Então, vamos seguir, vamos dar sequência. Tá? Então, nós vamos resolver alguns exercícios. Então, eu preciso muito da manifestação de vocês, porque são exercícios que permitem que a gente trabalhe os conceitos que nós já trabalhamos em outros dias, tá bom? Com mais profundidade ainda. Tá? São exercícios que envolvem conservação de energia e conservação do momento linear. Então, esse primeiro aqui, né, lembrem-se, gente, a primeira coisa a fazer é interpretar o enunciado. Não vamos tentar resolver o problema enquanto a gente não compreender o enunciado, tá? Então, nesse caso aqui, um dardo é arremessado diretamente para cima a 9 metros por segundo. Então, esse é um dado, é uma informação que tem para gente, que nós temos um dardo que é arremessado para cima. Então, qualquer coisa que nós formos fazer daqui para frente, nós vamos levar em consideração esse aqui. E no mesmo instante, uma bola de cortiça é solta de uma posição 3 metros acima do dardo, tá? E ele pergunta qual é o módulo e qual é a orientação do movimento da bola de cortiça imediatamente após ela ser atingida pelo dardo. Considere que a colisão seja exatamente frontal e que o dardo se fixe à cortiça. Então, aqui tem uma informação para nós muito importante. Considere que seja frontal e que o dardo se fixe à cortiça. Então, aqui eu faço a primeira pergunta. Esse é um caso de colisão, né, como o próprio exercício está trazendo para nós. Agora, é uma colisão elástica ou colisão inelástica? Então eu vou falar para vocês. A colisão elástica é uma colisão que envolve conservação de energia. A inelástica é a que não envolve conservação de energia, ou seja, não tem conservação de energia, só tem conservação do momento linear. Então, nesse caso aqui, os dois se fixam, eles se juntam e seguem juntos. Essa é uma colisão elástica ou inelástica? Sem chutar, não é 50%. Vamos pensar, refletir sobre isso, né? Para a gente poder chegar numa conclusão. Tá, e inelástica, né? Inelástica, Ulisses, Rafael, inelástica. E mais do que inelástica, essa daqui é totalmente inelástica, porque existe a parcialmente inelástica e existe a totalmente inelástica. É isso aí, Leonardo. Então ela é inelástica. Qual a diferença entre a totalmente inelástica e a parcialmente inelástica? A parcialmente inelástica, os objetos não ficam juntos. Eles não seguem juntos após a colisão. E a colisão totalmente inelástica, eles seguem juntos após a colisão. Tá? Então, essa é a diferença entre eles. Então, aqui nós temos o seguinte. Tá? Gente, mais uma vez, tá? Nós temos aqui... Cadê? Aqui. Nós temos o exercício totalmente resolvido aqui para vocês, tá? Aliás, deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu fiz. Cadê aqui? Deixa eu trazer para cá, para antes.
Aí, tá? Então, mais uma vez, esse exercício está totalmente resolvido aqui para vocês. Totalmente. Só que agora nós vamos resolver aqui em sala para a gente trazer as dúvidas, para que a gente faça um pouco mais devagar, né? Eu não vou simplesmente mostrar para vocês o cálculo, mas nós vamos fazer juntos. Então, se trata de uma colisão totalmente inelástica, porque eles seguem juntos. Então não há conservação de energia. Então nós não podemos falar que a energia antes da colisão é igual à energia do sistema após a colisão. Isso não é verdade. Então nós vamos trabalhar aqui simplesmente com a conservação do momento linear. Bom, então nesse sentido, é importante também a gente fazer um diagrama para a gente poder compreender o que está acontecendo. O que está acontecendo nesse caso aqui? Então eu vou fazer aqui uma linha, né, essa linha vai significar o caminho a seguir. Bom, tem a linha e eu vou dizer também que o Y é para cima. Então nós vamos adotar o sentido positivo para cima. Vamos também colocar o dardo. Então nós vamos colocar o dardo numa certa posição, tá? Então o dardo ele é solto, veja só, ele é arremessado diretamente para cima. Então o dardo, como ele vai ser lançado para cima, tá? Então nós vamos e nós vamos chamar ele aqui de massa 1, tá? E a cortiça, a bola de cortiça, ela é lançada, ela é solta. Se ela é solta, então existe uma bola de cortiça aqui, nessa posição, e ela vai ser solta. Se ela é solta, então ela vai fazer esse caminho aqui. Então, tá? E a velocidade, deixa eu colocar a massa dela primeiro. Tá? Nós vamos chamar ela de 2. Então aqui vai ser massa 2. A velocidade da cortiça é 0. E a velocidade do dardo é diferente de 0. A velocidade do dardo é 9 metros por segundo. Tá? Então essa é a velocidade que o dardo é lançado. Bom, então a gente pode também dizer que o ponto da onde o dardo é lançado vai ser 0. Tá? E então se o dardo é lançado da posição 0, a bola ela é solta de uma altura de 3 metros, porque o exercício está nos dizendo que H, deixa eu colocar para cá, então H é igual a 3 metros. Por quê? Porque a bola é solta de uma posição é solta de uma posição 3 metros acima do dardo. Então esse dado também a gente tem, a gente conhece essa informação. Então é da onde ele é solto. Então veja que haverá uma colisão entre o dardo e a bolinha de cortiça. A pergunta que a gente pode fazer é, eles vão seguir, depois da colisão, eles vão seguir para cima ou para baixo? Se a colisão é frontal, então eles vão permanecer nessa linha amarela, que é o caminho deles, tá? A direção do movimento. Se a colisão é frontal entre o dardo e a bolinha, tá? Eles vão continuar nessa linha. A pergunta que a gente vai fazer é, eles vão para cima ou eles vão para baixo depois da colisão? A gente não sabe ainda. Essa informação a gente não tem. Essa informação a gente vai ter depois de tratar a colisão. O que nós podemos fazer é lançar uma hipótese. A gente sabe que os dois vão seguir juntos, mas a gente não sabe se eles vão para cima ou para baixo. Então, como que nós vamos obter esse valor? Pela conservação
pela conservação do momento linear, tá? Então, a conservação do momento linear total, tá? A conservação do momento linear total do sistema é que nos permite determinar o valor da velocidade final. Porque ele pergunta qual é o módulo e qual a orientação do movimento da bola de cortiça imediatamente após ela ser atingida pelo dardo. Como eles estão juntos, então eles vão ter a mesma velocidade. A pergunta é a orientação e esse módulo. Então, a gente sabe que o momento, como ele se conserva, né, então a variação do momento é zero. A gente sabe disso. Não tem variação do momento. Por que não tem variação do momento? Vamos lembrar da M. Noether. O que está acontecendo aqui que a gente pode dizer que o momento se conserva? Conceito. Por que o momento se conserva? Sim, simetria, Giovana, é isso mesmo. Agora, qual é a simetria? A simetria onde está essa simetria? Essa simetria está no espaço, a gente entende, né? Ela é uma simetria de translação nesse caso. Agora, existe uma lei da física que nós podemos usar para mostrar que realmente a gente pode considerar a conservação do momento. Qual é essa lei da física que permite a gente afirmar que o momento se conserva? Cri, 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 cri. Vamos lá, gente. Qual é a lei da física que está associada ao momento linear? Ou melhor do que isso, a variação do momento linear? Segunda lei. Exatamente. Então, veja, pela segunda lei, então a segunda lei de Newton, ela nos mostra que F é igual a dp/dt. Então, para que a variação do momento com o tempo seja zero, eu tenho que ter o quê? F igual a quanto? F igual a... Para que dp/dt seja nula, F tem que ser quanto? Zero. Exatamente. Então a força tem que ser zero. Que força é essa que está na segunda lei de Newton? É a força resultante. Então a força resultante é nula. Isso significa que não tem forças atuando no sistema? Não. Tanto é que tem. Peso, por exemplo, atua, né? A força peso atua no sistema. Se a força peso atua no sistema, então a força resultante é zero? E agora, José? É porque elas são em sentidos opostos? Quem tem sentido oposto? A força, eu digo. Que daí, tipo, elas se anulam. Então, nós Faz temos sentido. a força peso. A força peso sempre é para baixo, né? Aham. Tanto no dardo quanto na bolinha de cortiça. Então, as duas são para baixo. Se essas forças peso são para baixo, eu posso dizer que elas se anulam? Não, não. Não se anulam. Se elas não se anulam, então a força resultante é zero? O senhor está confundindo demais. Sim, a ideia é essa. É nesse momento que você vai conservar, né, professor? E vai se conservar ou não? Não, Não vai se conservar por quê? Porque a força resultante é nula. não é nula. Não tem o peso Não, atuando? A força-peso não atua? Atua. Então a força resultante não é zero. Você tem força-peso ali.
O que é que nós estamos querendo olhar nesse caso? Nós estamos olhando para quem? Qual a situação? Qual é o fato importante nesse exercício? Existe um fato importante aqui. Qual é? A colisão, Miguel. Exatamente. A colisão. Então nós vamos olhar exclusivamente para o momento, para o instante em que ocorre a colisão. Esse instante, ele é muito pequeno perto de tudo que está acontecendo. O tempo que o dardo leva para alcançar a bolinha de cortiça é muito maior do que o tempo da colisão. Então a colisão ocorre num instante muito pequeno. Muito pequeno. Nesse instante, nós podemos considerar que a força resultante, embora ela exista, ela não vai interferir na colisão em si. Ela não vai interferir. Então não há interferência da força externa. Tá? Então se não há interferência da força externa, nós podemos dizer que há conservação do momento linear. Veja que é um caso, gente, que nós precisamos sim tomar muito cuidado com ele no seguinte aspecto: como tomar a decisão, né, diante de um caso como esse? A decisão está nas nossas mãos, a decisão não está na mão de ninguém, está nas nossas mãos. Nós precisamos então tomar essa decisão com base nos conceitos que nós temos. E quais são os conceitos que nós temos? Conservação do momento linear e força resultante. A força resultante? Sim. A força resultante é diferente de zero. Se a força resultante é diferente de zero, eu posso ou não considerar a conservação do momento linear. Cada caso é um caso. Como nós estamos tratando de colisão e nós estamos olhando simplesmente para o momento exatamente, imediatamente antes da colisão e imediatamente depois da colisão, então nesse caso nós podemos afirmar que as forças resultantes não interferem na colisão. Tudo bem? Veja que isso não está no problema. O problema não traz isso. Isso é uma decisão nossa. Isso cabe a nós. Ah, professor, mas e se a gente não considerar a força resultante zero? A gente pode fazer isso? Pode. Aí você tem um método para determinar a velocidade final, levando em consideração a força atuante. A força atuante. Mas nós não vamos fazer isso aqui, tá? Aqui nós vamos considerar a conservação do momento linear. Mas é importante a gente justificar. A gente precisa apresentar uma justificativa para considerar a conservação do momento linear. Então, uma vez considerado, vocês entenderam, gente, alguma dúvida nesses conceitos? Então, uma vez feitas as considerações, agora sim a gente vai atuar. Então, o momento final total tem que ser igual ao momento total inicial. Bom, então a gente pode escrever o momento total final é o momento final do dardo mais o momento final da bolinha de cortiça. Porque nós temos dois entes aqui nesse sistema, que são o dardo e a bolinha de cortiça. Então tem que considerar os dois. Tá? Então o momento total final vai ser a massa do dardo, que nós chamamos de massa 1. Tá? Massa 1 é a massa do dardo. Para não ficar carregando com letras, né? E a massa 2 é a massa da bolinha de cortiça. Então vai ser massa 1 vezes a velocidade do dardo após a colisão, mais a massa da bolinha de cortiça vezes a velocidade da bolinha de cortiça após a colisão. E o momento total inicial é o momento inicial do dardo mais o momento inicial da cortiça. Então, o momento total inicial é a massa do dardo
vezes a velocidade inicial do dardo mais a massa da bolinha de cortiça vezes a velocidade da bolinha de cortiça no início do movimento, antes de qualquer coisa, então. Tá? No início do movimento. Professor, Sim, com a velocidade a gente vai conseguir descobrir a posição que o dardo e a bolinha vão ficar depois? pode. Mas, Exatamente. Pode. Tá. Você sabe a posição deles e aí depois eles seguem juntos, né? E aí você pode saber a posição deles em qualquer instante. Você pode escrever uma equação para eles. Só que veja só, você tem dois, a gente aqui tem dois processos, né? Para fazer isso que você falou. O primeiro é antes da colisão. Antes da colisão, eles têm movimentos independentes. Depois da colisão, o movimento é junto. Então são duas etapas de cálculo. Sim, tudo bem, Ian? O movimento é junto, dos dois eles vão tipo, ou para baixo ou para cima? Depois da colisão. Sim, porque o dardo ele vai entrar na bolinha de cortiça e ali eles vão ficar juntos, né? Tanto se eles forem para cima quanto para baixo, o dardo já entrou na cortiça. Em que é bolinha de cortiça, professor? Só para tirar uma dúvida que eu fiquei Cortiça é perguntando. rolha. Ah, tá. Aquele material da rolha, sabe? Rolha de vinho. Beleza. De garrafa. Tampa de garrafa. A bolinha de cortiça. Eles colocam cortiça para facilitar, né? O dardo ele entra facilmente na cortiça. Mas poderia ser bolinha de borracha, qualquer bolinha que o dardo tivesse penetração. Né? E aqui o Iago trouxe pra gente uma informação importante. Qual é a informação importante? Eles seguem juntos. Se eles seguem juntos, qual é a relação entre as velocidades após a colisão? Elas vão ser iguais, né? Vão ser iguais. Então nós vamos ter que a velocidade do dardo após a colisão é igual à velocidade da bolinha de cortiça, porque eles estão juntos. Então nós podemos chamar simplesmente de VF. Então, se nós podemos chamar de VF, então o momento total após a colisão, nós podemos colocar a velocidade em evidência. Então vai ser a massa do dardo mais a massa da bolinha de cortiça vezes a velocidade após a colisão. Tá? Então, esse daqui, então agora nós temos o momento antes, tá? Opa. Nós temos um momento antes, depois da colisão, esse aqui. E temos aqui o momento antes da colisão, tá? Aqui tem uma situação, gente, extremamente importante, né? Opa. Eu só quero diminuir isso aqui só. Então veja que nós temos o momento antes e o momento depois da colisão. Então agora sim nós podemos fazer o momento total final igual ao momento total inicial. Então o momento total final é M1 mais... Eu já substituo os valores, tá? Vezes a velocidade após a colisão. E isso vai ser igual a massa do dardo vezes a velocidade do dardo antes da colisão mais a massa da cortiça vezes a velocidade da cortiça antes da colisão. Então nós temos aqui o momento final igual ao momento total inicial. Tudo bem, gente? Até aqui? Tá. Agora vem algo extremamente importante também. Qual é a velocidade do dardo e da cortiça antes da colisão? Da cortiça é 0, né? Então vamos lá. Da cortiça é 0.
Do dardo é 90. Ou é 9? 9. 9 metros por segundo. Gente, vocês concordam com a Giovana? É isso mesmo? Iago concorda. Leonardo sim, também. Alguém não concorda com ela? Bruno também concorda. Todo mundo está concordando com você aqui, hein? Isso é bom ou ruim? Não sei, tô com medo agora. É bom ficar com medo mesmo. Por quê? Ê, professor. Gente, vamos lá. Vamos voltar ao conceito. Qual é o instante que nós estamos observando o que está acontecendo? Para a gente poder dizer que o momento se conserva, qual é o instante do fenômeno? É o instante da colisão. É o instante da colisão. Eles vão colidir quando o dardo estiver com 9 metros por segundo e a cortiça estiver parada? Não, a cortiça vai ter adquirido uma velocidade e o dardo vai ter diminuído por causa da ação da gravidade. Faz sentido. Faz sentido? Então podemos fazer isso aqui? Riscar? Podemos ou não? Vocês entenderam? Agora a gente tem que desenvolver, né? Tipo, achar as outras Exatamente. velocidades. Exatamente. Mas vocês acompanharam? Alguém não entendeu o raciocínio que o Miguel trouxe para nós? Olha só. O instante que nós estamos observando é o instante da colisão. Não é o instante em que o dardo é lançado e que a bolinha é solta. A bolinha é solta e o dardo é lançado, tá? Então não há colisão. A colisão ocorre depois de um tempo. Então o dardo é lançado e a bolinha cai, aí eles vão se encontrar no meio do caminho, aqui no meio, é modo de dizer, né? Em algum ponto do caminho, mas que não é o ponto de lançamento dos dois. Então eu não posso dizer que a velocidade inicial da cortiça é 0. E não posso dizer que a velocidade inicial do dardo é 9 metros por segundo. Nós temos que desenvolver o cálculo para saber aonde que eles vão se encontrar. Exatamente, é isso mesmo. Desenvolver o cálculo para saber qual será a velocidade deles imediatamente antes da colisão. Então, não podemos ainda resolver esse problema. Então, vamos olhar. Vocês querem olhar primeiro para a bolinha de cortiça ou para o dardo? Vocês que escolhem. Pra bolinha. Então, bolinha de cortiça. Tá? Então, vamos olhar para a bolinha de cortiça. Eu vou aqui representar novamente a direção, né, que eles vão percorrer aí, que eles vão da trajetória da bolinha. Vamos colocar a bolinha aqui num certo ponto, tá? Nós sabemos que esse ponto que ela sai, nós denominamos ele como sendo 3 metros. Então, nós vamos chamar aqui de 3 metros, que é o ponto da onde a bolinha sai. Então, e ela é solta do repouso. Então, a velocidade dela é 0. Então, a velocidade inicial da bolinha de cortiça é 0. Então, isso a gente sabe. E agora, ela vai ser solta. O Y o quê? Ah, não, tô falando do Miguel, que ele colocou x igual a 3. Ah, tá. Entendi. Aí você pode chamar x, y, né? Nós chamamos de y, né, Miguel? Mas aí você pode chamar de x, de z, de s, né? E então, se ele sai daqui, aí tem outra coisa que nós precisamos considerar para essa bolinha. E o que é? Ela está sob a atuação da força peso. Se ela está sob a atuação da força peso, significa que ela tem aceleração, né? Porque a massa é constante. Se a massa é constante,
Se a massa dela é constante e ela está sob a atuação do peso, e nós vamos chamar aqui de peso 2, porque nós temos dois objetos, então significa que ela está sob aceleração. Mas a aceleração que ela está é a aceleração gravitacional. Como o y é para cima e o g é para baixo, nós vamos chamar de menos g. Tá? Então, essa é a aceleração da bolinha de cortiça. Por que nós precisamos? Miguel, pode usar 10, pode usar 9,8. Eu acho que no exercício resolvido, que eu resolvi antes, eu coloquei 9,8. Mas vamos usar 10, não tem problema não, tá? Só que assim, vocês não podem se esquecer que quando vocês forem fazer um projeto, forem fazer algum trabalho assim que exija uma precisão maior, então aí vocês usam 9,8. Se exigir uma precisão ainda maior, precisar de 2 casas decimais, usa 9,81 metros por segundo ao quadrado. Agora, se for imprescindível, se for fundamental que vocês saibam com muita precisão a aceleração gravitacional, então vocês têm que ir atrás do valor da aceleração gravitacional na região onde vocês vão trabalhar, tá? A aceleração gravitacional, ela varia com a posição no planeta Terra. Cada ponto do planeta tem uma aceleração gravitacional diferente. Muda pouco? Muda. Mas muda. Inclusive, existe a função da aceleração gravitacional, ela é uma função bastante complexa. Ela não é muito simples, não. Então, se exigir quem é da engenharia de Minas, por exemplo, e precisar tiver que usar uma precisão muito grande, né? Então, busque o valor da aceleração gravitacional na região que você está. Tá? Bom, então, aí, nesse caso, né, como a aceleração do objeto é menos g, nós vamos chamar de 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade da bolinha de cortiça, então, vai ser a velocidade inicial, né, vezes o tempo, tá? Então vai ser, porque a velocidade inicial é 0. Se a velocidade inicial é 0, então ela vai variar de acordo com essa equação. E a posição da bolinha de cortiça vai ser a posição inicial, que é 3 metros, de acordo com a referência que nós adotamos, que é a posição que sai o dardo, 3 menos 5t ao quadrado. Então, essa daqui é a função horária, são as funções horárias para a cortiça. Então, a bolinha de cortiça tem essas funções horárias e elas precisam ser respeitadas, tá? Então, guarda elas, e agora nós vamos trabalhar com o dardo. Opa. Então agora vamos trabalhar com o dardo. A menos que vocês tenham alguma pergunta, gente. Se vocês tiver pergunta, fala aí que a gente... Tá? Então eu não vou mais olhar para a cortiça. Tá? Aqui é a posição da cortiça, mas eu não vou olhar. Por quê? Porque o movimento do dardo, por enquanto, antes da colisão, o movimento do dardo é independente do movimento da cortiça. Então eu vou olhar somente para o dardo. Deixa eu só ver uma coisa aqui para manter. Tá? Então, se nós vamos olhar para o dardo... Então, e ele sai da posição 0. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para o dardo... Deixa eu... Eu vou olhar para o dardo dessa forma, tá? Como se ele estivesse saindo do 0 e a posição nossa de referência... Aqui, como ele é uma partícula, né? Tanto faz a posição que nós vamos colocar. Mas eu vou colocar a frente do dardo, a parte superior do dardo, como sendo a referência para o 0, tá? Significa que essa parte é a que vai encontrar a bolinha de cortiça. Mas como a gente não está levando em consideração as dimensões
nem da bolinha nem do dardo, então isso é mais por preciosismo mesmo, tá? Mais por um rigor. Bom, aqui nesse caso, o dardo também está sob a atuação de uma força, e essa força também é a força gravitacional. Então, o dardo também está sob a atuação da força gravitacional. Então, aqui a aceleração do dardo também é menos g. Também é menos g, não é diferente. Bom, então, se a aceleração do dardo nós vamos considerar como menos 10 metros por segundo ao quadrado, então a velocidade do dardo vai ser a velocidade inicial, e aqui sim é 9 metros por segundo, que é a velocidade que ele vai sair, tá? Menos 10 vezes t. Essa é a função da velocidade. E a posição do dardo vai ser, ele sai da posição 0. Então, y0 é igual a 0. Então, vai ser 9t menos 5t quadrado, tá? Então, essas daqui são as funções horárias para o dardo. Tá? E essas aqui são para cortiça. Então, nós temos aqui todas as funções horárias já, e já podemos trabalhar com elas. Tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, que eu vou copiar isso aqui. Nós já temos esses dados. Eu vou copiar, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma outra página, eu não vou fazer... Aqui... Tá, deixa eu abrir uma outra página. Não era para ser isso, né? Mas... Eita, esse open board eu vou te contar, viu? Vamos lá, vai. Cortiça. A gente quer facilitar, mas ele não deixa. E dardo. Tá? Então essas são as funções horárias dos dois objetos de interesse nosso. Como que nós fazemos agora para determinar aliás, o que nós queremos determinar antes de mais nada? O que nós queremos determinar? Lembrando que a bolinha... Pode abrir o microfone e falar, tá, gente? Mesmo enquanto eu falo. Não tem problema não. E o dardo. Então nós temos aqui o dardo e a cortiça. Então a pergunta é, o que nós queremos calcular mesmo? A velocidade inicial? A velocidade não é a velocidade inicial, né? É a velocidade... não deixa de ser inicial. Antes da colisão. Isso, exatamente. Antes da colisão. Como que nós fazemos para determinar a velocidade antes da colisão? Nós temos as funções horárias. Basta Oi, pode falar. Nós podemos igualar a posição, porque a posição de encontro é a mesma. Uhum. E aí descobrindo o tempo, a gente descobre a velocidade. Instituindo no... Vamos ver se isso dá certo? O que vocês acham da ideia do Miguel? Vocês acompanharam? Eu acho que faz sentido. Faz sentido? Vamos ver? Será que faz sentido, Miguel? Vamos lá. Então, Vamos ver, professor. Mas você tá certo disso, né? Tô. Isso. Beleza. Isso é importante, hein, gente? Isso é importante. Lembrem-se, tá? Estar certo daquilo é quando a gente faz o processo de interpretação. Quando a gente faz o processo de interpretação, a gente traz uma resposta. E a gente vai em busca da justificativa dela. Agora nós vamos justificar a resposta que nós demos. O Miguel então falou uma coisa e agora nós vamos verificar se isso faz sentido ou não, tá? Então agora é a hora da justificativa daquilo que o Miguel falou. Então quando o Miguel fala que os dois vão se encontrar num determinado ponto, isso faz todo sentido. Vamos ver? Aqui nós temos nós podemos então trazer
essas informações, deixa eu colocar aqui mais ou menos, tá? Como sendo, mais ou menos aqui, assim, tá? Vai ocorrer, então, a colisão. Então, quando o Miguel fala que a colisão vai ocorrer nesse ponto, ele está dizendo o quê? Que a posição dos dois vai ser igual. É isso, né, Miguel? Você pensou? Então, olha só. Faz todo sentido. Então, quando nós igualamos o y, a posição deles, quando nós igualamos as posições dele, então nós vamos colocar 9t menos 5t quadrado igual a 3 menos 5t ao quadrado, tá? 9t menos 5t quadrado, que está aqui, e 3 menos 5t quadrado. Percebe, então, que nós temos aqui as duas funções? Esse aqui é o exercício que eu resolvi antes de trazer para vocês, né? Então, aqui nós podemos trabalhar. A gente tem 5t quadrado de um lado e do outro. Então, isso vai se anular. Nós vamos ficar com 9t igual a 3. Então, t vai ser 1/3. Tá? Então, esse é o instante em que ocorre a colisão. Então, esse é o instante em que ocorre a colisão. Como nós estamos fazendo, supondo que imediatamente antes da colisão, valem essas funções horárias, então nós podemos determinar a velocidade do dardo e a velocidade da cortiça com base nesse instante que nós determinamos aqui. Então, tá? Então, imediatamente antes da colisão, as velocidades do dardo e da cortiça vão seguir essas equações. Então vamos lá, V1 vai ser... Oi? Só um minuto. Assim, mas a gente não acabou de calcular o momento que eles se encontram? Isso, o instante em que eles se encontram. Então, mas aí a gente não queria a velocidade um pouco antes da colisão? Imediatamente antes. É isso mesmo. Mas é imediatamente. Essa palavra imediatamente, ela faz diferença. Uhum. Pode continuar. Não, era essa a minha pergunta, porque tipo, se a gente queria imediatamente antes, isso. E a gente calculou no momento, eu tô meio confusa quanto a isso. Né? Isso. Nós calculamos em 0,33 segundos, né? Que é 1 sobre 3. Tá certo? Nós queremos fazer em t igual a 0, espera só um pouquinho, deixa eu só tirar esse segundo daqui, tá? 3. E se nós calcularmos esse instante B é menor do que o A, concorda? Então, até esse instante aqui, eles não se encontraram ainda. Eles vão se encontrar aqui, concorda? Tá, mas se eu fizer a aproximação, eu posso tomar os dois como sendo iguais. Tudo bem? Então, o que acontece? Como eu estou vendo imediatamente antes, eu posso tomar que a velocidade vai ser aproximadamente a mesma. Imediatamente antes da colisão. E na colisão, elas vão ser praticamente as mesmas. Tá tudo bem? Entendeu, Giovana? Entendi. Beleza. Então, como nós temos agora esse instante, né, da colisão, então nós vamos calcular o V1, que vai ser 9 menos 10t,
E o V2, que vai ser menos 10t, tá? Então, aqui vai ser 17 sobre 3 metros. Tá certo isso? Não, é menos, né? Não, peraí, Frederico Aires, calma. V1 é o dardo, então tá certo. É igual a isso. E aqui vai ser menos 10 sobre 3 metros por segundo, tá? Para t igual a 1 sobre 3 segundos. Tá certo, né? Se tiver erro aí no cálculo, vocês me falem, gente. Então agora nós sabemos quais são as velocidades imediatamente antes da colisão. Então nós podemos fazer uma associação aqui. Vamos fazer uma associação dizendo assim que a velocidade do dardo imediatamente antes da colisão era 17 sobre 3, perdão, é igual a V1 que nós calculamos aqui, que é 17 sobre 3 metros por segundo. E a velocidade da cortiça imediatamente antes da colisão é igual à velocidade que nós acabamos de calcular, que é menos 10 sobre 3 metros por segundo. Então, por que é menos? Porque o y nosso é para cima. Então, aqui o y é para cima. Sendo o y para cima, a velocidade da bolinha é para baixo, então ela é negativa. A velocidade do dardo é para cima, então é positiva. Tudo bem, gente? Miguel, você esperava isso? Era isso que você tinha falado pra gente fazer? Tá? Tem alguma dúvida aqui, gente? Ok. Então, agora, com essas velocidades, tá? Nós vamos... Deixa eu abrir uma outra aqui. Agora sim nós temos a velocidade imediatamente antes da colisão. Então, agora nós vamos pegar esse resultado que nós temos aqui, tá? E agora nós vamos trabalhar com ele. Agora nós vamos trabalhar com ele. Então, veja que vamos trabalhar com ele de tal forma que a massa dos objetos nós temos também. Cadê? A massa do dardo é 30 gramas. É 30 gramas. E a massa da bolinha de cortiça é 20 gramas. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter aqui 50 gramas. Deixa eu colocar aqui. A massa do dardo é 30 gramas. E a massa da bolinha... Não, é o contrário, né? Às vezes eu me sinto aquela peixinho, como que é o nome dela? Dory. Perda de memória. O dardo tem 30. Perda de memória recente. Daqui 3 horas vocês vão perguntar para mim, eu vou saber dizer. Mas agora, eu olho o negócio, guardo a memória, eu vou para lá, não, já esqueci. Não é possível um negócio desse. Então vamos lá. Então nós vamos ter 50 gramas vezes a velocidade final. E isso aqui vai ser igual a massa do dardo vezes a velocidade inicial do dardo, que é 17 sobre 3, igual não, mais a massa da bolinha de cortiça, que é 20 vezes menos, não vão esquecer o sinal, menos 10 sobre 3. Não podemos esquecer o sinal, tá, gente? O momento linear é uma grandeza. Olha o Iaco. Gostei, cara. Procurando o seno. Boa. Gostei. Vocês são demais, viu? Então, agora é fazer o cálculo, né, gente? Agora é encontrar a velocidade final. Então, nós vamos ter aqui
Eu não vou fazer esse cálculo, não. Tá? Nós vamos olhar para o cálculo aqui. Cadê? Aqui. 17 sobre 3, beleza, menos 10 sobre 3, bateu o resultado. Então, ao substituir, nós vamos ter 2,07. Então, a velocidade final, se a gente resolver o problema aqui, 2,07 metros por segundo. (2,07) É isso aí. Bom, então veja que nós encontramos o sinal, deu positivo. Se o sinal é positivo, então é para cima. Para cima. Então, os dois vão se encontrar e vão para cima. Tá? Só que o que vai acontecer agora? Tudo bem, gente? Antes de falar o agora, tudo bem? Vocês acompanharam? Tem alguma dúvida? Tá. Onde seria o erro que vocês poderiam cometer? Substituir o valor das velocidades iniciais por zero, que é o valor da velocidade da bola de cortiça, e 9, que é a velocidade do dardo. Esse poderia ser um erro de vocês, tá? Então vocês viram que acompanhar o movimento mentalmente que seja, ou por diagrama, é muito importante. Porque nós vimos que precisa calcular a velocidade deles imediatamente antes da colisão. Por isso que nós fizemos aqueles passos, né? Foi o Iago que perguntou? Não precisamos transformar a massa em gramas? Foi você, né, Iago? Eu vi que alguém perguntou. Leonardo. Bela pergunta, Leonardo. E aí? Tanto é que acho que aqui eu coloco também essa pergunta, né? Não é nesse exercício que eu ponho. Tem um exercício que eu ponho lá. Acho que eu não trouxe para vocês. Eu trouxe outros. E aí, gente? Eu não fiz a transformação das unidades de massa. Precisava fazer? Será que tá errado o resultado? Tchan, tcharanã. Aí deu uma confusãozinha. Pois é. Veja só. Eu vou escrever. Deixa eu pegar essa equação, que essa equação vai mostrar pra gente uma coisa. Unidade. Precisa transformar? Por que eu não transformei? Normalmente, o que eu faço? Eu transformo. De cara, a primeira coisa que eu faço é mudar tudo, colocar tudo no sistema internacional. Isso facilita muito pra gente. Então, qual é a minha dica para vocês? Façam isso. Professor, se você está falando para a gente fazer, por que você não fez? Por questões didáticas. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. E para mostrar isso para vocês, eu precisava dessa pergunta, né? Se essa pergunta não viesse, eu ia perguntar para vocês. Mas veio. Vamos observar o seguinte. Quando a gente faz uma consideração do momento linear, você tem massa multiplicado por velocidade de um lado, massa multiplicado por velocidade do outro. Veja só, se a massa for dada em... Essa massa nós colocamos em gramas. Nós usamos aqui nas notas aqui hoje, agora, em gramas. Deveria ser transformado. Primeira coisa que a gente precisava fazer era transformar. Mas eu não transformei. E aí, o resultado está certo ou está errado? Vamos ver. Se eu vou multiplicar, então, essas massas em gramas, eu vou fazer o seguinte. Como elas estão em gramas, eu vou dividir por 1000. Tá? Então, vamos lá. O nome disso é análise
dimensional. Tá? Então vamos olhar a análise dimensional. Então nós temos a primeira unidade de massa, estou olhando aqui, tá? É gramas mais gramas. Então aqui tá certo, porque eu estou somando grama com grama. Depois nós temos as unidades da velocidade, nós temos metro e segundo. Do outro lado, nós temos gramas vezes metro por segundo mais gramas vezes metro por segundo. A gente usa esses colchetes para representar unidade. Significa que nós não estamos preocupados com os valores. Nós estamos observando as unidades. Agora eu vou transformar a unidade de grama em unidade de quilograma. Tá? Então, por exemplo, se nós temos 50 gramas, isso aqui é a mesma coisa que 50 sobre 1000 quilogramas. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui a unidade de gramas e vou dividir por 1000. Por quê? Para que isso aqui então fique em quilogramas. Tá certo? Não vou nem colocar esse símbolo aqui não. Vou colocar diretamente igual. Tá? Então nós vamos ter o seguinte. Se nós dividirmos esses dois aqui juntos, vai dar unidade de grama. Tá? Porque é grama mais grama. Não importa a unidade, não importa a intensidade, então é grama mais grama, vai dar grama. Tá? Eu não posso ter soma de unidades, grama mais grama dando quilograma, por exemplo, dando litro, dando sei lá o que. Não pode. Então aqui nós vamos ter gramas dividido por 1000 para ficar quilogramas vezes metros por segundo. E do outro lado, veja que aqui nós temos gramas vezes metro por segundo e aqui nós temos gramas vezes metro por segundo. Gramas vezes metro por segundo mais gramas vezes metro por segundo vai me dar gramas vezes metro por segundo. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou dividir por 1000 para dar em quilogramas vezes metros por segundo. Então observa o seguinte, como essas duas são iguais, eu posso simplesmente cancelar esse termo com esse. Se nós cancelarmos esse termo com esse, nós estamos cancelando quilogramas com quilogramas. Tudo bem, gente? Então, se nós transformarmos a unidade, o quilograma vai ser cancelado com quilograma. Mas, professor, não poderia ser feito a mesma coisa aqui, aqui em cima? Poderia. Se nós temos gramas vezes metros por segundo, e isso vai ser igual a gramas vezes metro por segundo, nós também podemos cancelar grama com grama. Tá? Então, nesse caso aqui, tanto faz você colocar grama ou quilograma. Tá? Mostrei pelas unidades. Agora, eu vou mostrar pelo cálculo. Tá? Porque pelas unidades é bastante confuso para vocês. Então agora nós vamos mostrar, não pelas unidades, mas vamos mostrar pelo cálculo. Vou deixar o valor aqui para a gente comparar depois. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. A massa do dardo
30 gramas, que vai ser igual a 30 sobre 1.000 quilogramas. A massa da cortiça é 20 gramas, que nós vamos dizer que é 20 sobre 1.000 quilogramas. Então aqui é 0,03 e aqui vai ser 0,02, tá? As velocidades são as mesmas, né? A velocidade inicial do dardo é 17 sobre 3 e já está no Sistema Internacional de Unidades, tá? Assim como a velocidade da cortiça também já está no Sistema Internacional de Unidades, tá? Então agora nós vamos usar a conservação do momento. Vamos lá. Vou substituir a massa 1 por 0,03 mais a massa 2 por 0,02 vezes a velocidade final. Então aqui vai ser 0,03 vezes 17 sobre 3 mais 0,02 vezes menos 10 sobre 3. Tudo bem, gente? Então nós vamos ter 0,05 V2F e aqui vai ser 0,03 vezes 17 sobre 3. Deixa eu fazer um cálculo aqui para já dar o valor para vocês. 0,03 vezes 17. Aqui vai dar 0,17. Menos 0,02 vezes 10 dividido por 3. Tá? E aqui deu 0,103. Então, a velocidade final deles vai ser 2,07 metros por segundo. Eu fiz a conta para ver se eu não errei nada, tá? Que é o mesmo valor. Mostrando, mais uma vez, que não há necessidade de transformar. Em resumo, se você transforma aqui desse lado e transforma aqui desse lado, tá? Vai dar na mesma. Por isso que eu não transformei. Porque eu sabia que eu tenho de um lado gramas e do outro lado também eu tenho gramas. O que não pode acontecer é você ter uma unidade de gramas aqui mais uma unidade em quilogramas aqui. Isso não pode acontecer, tá? Recomendação: faça sempre a transformação. Então, sempre viu alguma unidade que não está no sistema internacional, transforma. Tudo bem? Então, esse exercício nós terminamos. Tá? Querem fazer esse aqui? Esse aqui é legal. Deixa eu ver, tem esse. Tem esse. Esse aqui é bem legalzinho também. Não vai dar tempo da gente fazer todos, né? Mas pelo menos... esse aqui é legal, ó. Esse aqui é bem bacana. Esse daqui também... todos são bons. Todos são bons. Deixa eu só passar esse aqui para vocês. Um aqui que é interessante. E aí depois eu faço o outro lá. Que esse aqui é mais conceitual. Tá? Opa. Esse aqui ele tem uma questão conceitual muito importante. Tá? Uma panela de massa desprezível está suspensa por uma mola presa ao teto. Quando vazia, a panela fica parada 50 centímetros abaixo do teto. Se um punhado de 100 gramas de argila é suavemente... Isso é importante. Esse suavemente...
colocado na panela, ela passa a ficar 60 centímetros do teto. Suponha que um punhado de argila seja solto do teto e caia dentro da panela. Qual será a máxima distância da panela ao teto atingida quando a mola atinge o comprimento máximo? Tá? Vocês entenderam o enunciado? A gente tem duas situações aqui. Uma situação é, a gente pega a argila e põe devagarzinho na panela. E a outra, você solta a argila e ela cai na panela. Então são duas situações. Vamos então observar o que está acontecendo aqui. Tá? Então vamos lá. Temos aqui está o teto, né? E temos uma... É estranho, mas não é muito estranho, não. Sabe por que não é muito estranho? Porque isso acontece muito em feira, por exemplo. Né? Onde a balança é mecânica. Aonde a balança é mecânica, isso acontece. A pessoa, às vezes, ela põe o produto na balança e a balança tem uma certa resistência. Tá? Então, quando ela põe na balança, ela dá uma apertada na balança e a balança fica um pouquinho naquele valor. Ou então ela joga o produto. Aquelas balança de mandioca que a gente chama, por exemplo, a pessoa segura na mão, põe o produto aqui e segura de tal forma que ela fornece o peso a massa do produto. Essas balanças, então, elas têm essa certa resistência, elas não são aferidas constantemente, elas estão constantemente circulando nos carros, tudo, então ela perde a precisão. Então, quando você aperta um pouquinho e ela fica um pouquinho ali, você vai pagar um pouco mais do que você deveria pagar. Então, deixa eu construir uma panela aqui. Tá aqui a panela, tá? Então, nessa situação, ela fica a 50 metros. A 50 metros. Tá? Fica a 50 centímetros dos 50 metros, Ave Maria, né? Abaixo do teto, tá? Então essa aqui vamos chamar de HA. Essa aqui é a situação A. Esse azul é a panela, professor? Oi? O azul é a panela? É a panela. Eu tava esperando só alguém falar. Tava, né? Mas como? Vocês não estão sabendo? Como não é panela, gente? Olha, é uma panela. Aquelas panelas antigas lá, né, de alça. Esse ovo da Páscoa. É um tacho de fazer doce. Aí pronto, agora tem um cabo. Melhorou? Agora fez todo... Kinder Ovo. Legal vocês, viu? Tô marcando aqui, viu? Todos vocês estão sendo marcados aqui. Tô anotando nome, RGA. Não, professor, significa que a gente tá prestando atenção. Tá certo, é isso mesmo. Tá? E aí, quando você coloca a panela com a argila, se você... Olha só, se um punhado de 100 gramas de argila é suavemente colocado na panela, então ela é suavemente colocada aqui na panela, tá? Então, um punhado de argila é colocado suavemente na panela. A situação é diferente quando você tem a situação C. A situação C a argila deixa eu pegar a argila aqui. É argila, tá? Esse vermelhinho aí é argila. Esse verde é a mola. O amarelo é o teto. Oh, meu Deus. Então, nós temos aqui
as 3 situações. Então ele pergunta o seguinte, a pergunta é como se fosse assim, a situação é a mesma? Não, não é. Então vamos ver por que não é, tá? Se ela é depositada aqui, olha o que aconteceu. Se ela é depositada suavemente, então nós vamos ter o seguinte, a panela ela vai descer até essa posição aqui. Então ele diz o seguinte, ela passa a ficar parada a 60 centímetros do teto. Então aqui ela está numa situação que nós vamos chamar de ΔH, tá? ΔH é a situação ΔHB, tá? E nós temos também a situação C, que nós vamos chamar de ΔHC. Ele copiou um negócio a mais aqui que não era para copiar. Aqui. ΔHC. Que nós não sabemos se vai ser igual ou não ao ΔHB. Qual é a diferença? A diferença é que, nesse caso aqui, nós temos o peso e temos a força elástica. Então nós temos aqui uma força elástica e temos o peso. Se nós colocamos os dois, se nós colocamos a argila suavemente... Gente, posso atender rapidinho? Oi? Eu sou marido dela, pode falar. É da Yossi, né? Tá confirmado. Eu agradeço. Tá bom? Opa, obrigado a você. Tchau. É do médico, da minha esposa. Vamos lá. Então, eu passo o telefone dela. Não sei porque que eles ligam pra mim, mas tudo bem, vamos lá. Então, gente, eu não sou não sou dominador, não. É porque eles ligam pra mim. Eu acho que é porque eu vou mais em médico do que ela, mas fazer o quê? Eu passo o telefone, liga pra ela. Ele tá te jogando não, professor. Sabe? Então, mas é impressionante. Eu falo, poxa, mas não precisa ligar pra mim, liga pra ela. Ela tem telefone também. Mas eu sei por quê. É que minha esposa não atende telefone. Ela não vê WhatsApp. Não adianta. Não vê. Não adianta. Não atende telefone, não vê. No supermercado, o que eu tenho que fazer? Eu ligo pra ela, não atende. Mando WhatsApp, ela não atende. Porque cada um vai pra um lado pra gente ir mais rápido, né? O Miguel conhece gente assim. Então o que eu faço? Então eu tenho que sair procurando ela pelo supermercado, igual doido. Por quê? Porque ela não atende. Pelo amor de Deus, atenda o telefone. Atenda o telefone, tem que avisar. Aí tá, saio, ligo. Esqueci no silencioso. Tá bom. Vamos lá. Por isso. Então, nessa situação B, o que acontece é que eles estão no equilíbrio. Se eles estão no equilíbrio, então nós vamos ter que o peso é igual à força elástica. Se o peso é igual à força elástica, então nós vamos ter que a massa de argila vezes a gravidade vai ser igual a K vezes o ΔX, que nesse caso é ΔHB. Miguel, é bem isso mesmo, viu? Outro dia eu falei assim, é sacanagem, mas outro dia eu falei assim, eu vou sacanear. Eu ia pedir para anunciar lá no som, no sistema de som do Atacadão. Faz isso, professor. Nossa, isso é muito bom. Eu ia fazer mesmo. Anunciar? Anuncie aí pra mim, por favor. Perdi minha esposa. Então, vamos ver que o peso é igual à força elástica. A força elástica é o K da mola, né? A constante elástica da mola, vezes a quantidade que ela alongou. Então, se ela alongou de ΔHB,
Então esse é o valor que ela foi alongada por conta da massa de argila que nós depositamos lá na panela. E ele pergunta qual será a... Cadê? Colocado a panela... Se um punhado de 100 gramas é suavemente colocado... ela passa a ficar naquela posição. Então veja que ele não deu uma constante elástica. Então nesse caso a gente determina a constante elástica. E a constante elástica é massa vezes gravidade vezes ΔHB. Tá? Então a constante elástica nesse caso vai ser, quanto que é a massa? 100 gramas. Aqui tem problema. Por quê? Se nós mantivermos 100 gramas vezes a gravidade, vamos lá, pediram para usar 10, né? Vamos lá. Vezes 10 metros por segundo ao quadrado, dividido pela quantidade que alongou, e ele fala que são 10 centímetros, né? Porque ela ficou a 60 centímetros do teto, menos os 10 centímetros da mola no equilíbrio, tá? Então vai ser 10 centímetros. Só que o K é força por unidade de comprimento. Força por unidade de comprimento, se a gente faz o cálculo, a gente tem a tendência a colocar Newton por metro. Só que aqui não é metro, é centímetro. E aqui não é sistema internacional, então não podemos usar Newton. Mas aqui é sistema internacional. Então vamos fazer toda a transformação de unidades. Tá, Leonardo? Então a massa da argila é 0,1 kg. A posição da panela antes de colocar argila vai ser 0,5 metros e a posição da panela depois de colocar argila vai ser 0,6 metros, tá certo? Então é isso que nós temos. Então fazendo o cálculo nós vamos ter nem precisa fazer conta, né, gente? Vai ser 0,1 Newton por metro, usando as unidades já transformadas. Então essa é a unidade. Deixa eu ver. Só um pouquinho ali, deu 9. Tá, peraí. 10. Só um pouquinho, gente. Tá errado esse valor aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui em cima, aqui, sem espaço, né? Então, K vai ser cadê? A massa, que é 0,1 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade, dividido por 0,1. Então vai ser 10 Newton por metro, aí sim, tá? Então essa é a constante elástica. Determinamos a constante elástica. Por que nós precisamos determinar a constante elástica? Porque o próximo passo é determinar qual o valor máximo que a mola chega depois que a argila é solta sobre ela. Então, se a argila é solta sobre ela, é solta e cai na panela, então, será que o ΔH, a quantidade que a mola vai alongar no máximo, vai ser igual à quantidade que ela alonga quando você só deposita a argila nela? É isso que nós vamos ver. Então, no caso C, né, na situação C, né, aqui era a situação B. Na situação C, nós vamos ter a argila caindo. Se ela está caindo, então nós podemos, ao invés de usar o conceito de força simplesmente, nós podemos usar o conceito de energia. Por quê? Não tem força dissipativa. Então, a
a energia vai se conservar. Isso significa que não há variação de energia. Se não há variação de energia, então nós podemos ter aqui a situação 1 e depois a situação 2 quando a argila chega na panela, tá? Então, quando ele está... Vamos fazer, então, esse caso aqui, eu estou um pouco mais devagar, tá? Vamos fazer um pouco mais devagar para vocês poderem acompanhar, tá? Então, nós temos a seguinte situação. Nós temos a panela aqui. Vou colocar ela sem nada, porque a panela, ela disse para desprezar, o exercício falou para desprezar a massa. E vou colocar com a massa de argila, tá? Mas depois que ela cai. Então a argila, lembra que a argila foi solta aqui de cima. Então ela foi solta lá de cima. Então ele quer saber qual vai ser o valor máximo do deslocamento da mola. Nesse caso, que é o ΔHc. ΔHc. E é isso que nós vamos calcular. Então nós temos aqui a situação 1 e a situação 2. A energia na situação 2 é igual à energia na situação 1. Por quê? Porque não há forças dissipativas. Se não há forças dissipativas, então nós podemos utilizar a conservação de energia. Veja o seguinte, acompanha comigo. A argila, ela cai de um tanto, tá? Ela cai desse tanto aqui, e esse tanto tem nome. É o H. Tem nome, mas eu não lembro o nome. HA. Né? É HA. Não lembro o nome. Ela vai cair de HA até encontrar a mola. A partir desse ponto, ela vai começar a esticar. Então a mola vai esticar de ΔHc. Então veja só. Até esse ponto, a mola não vai acontecer nada com a mola. A mola vai continuar em equilíbrio. A partir desse ponto, ela começa a alongar. Então, até esse ponto aqui, só existe energia potencial gravitacional. Não existe energia potencial elástica. Tá? Então, qual vai ser a energia potencial gravitacional? Nós vamos tomar o zero aqui, nesse ponto. No ponto máximo. Então, quando a panela ela abaixa, o máximo que ela abaixar vai ser a nossa referência para o zero. Então, como é que nós vamos escrever a energia 1? Lembra que a energia mecânica ela é energia cinética mais energia potencial. A energia cinética é zero. Por quê? Porque ela parte do repouso. Ela é solta. Então a energia cinética é zero. A energia potencial ela é gravitacional. Então nós vamos considerar a energia potencial gravitacional. Então quando ela está na situação 1, a energia potencial dela vai ser mgh vezes HA mais ΔHc. Por que HA mais ΔHc? Porque é a quantidade total, é o deslocamento total da massa, por conta da ação da gravidade.
Tá? Então aqui vai ser H e H é HA mais delta HC. Tudo bem? Vocês entenderam, gente? Vamos lá. A posição dela, então nós estamos olhando para esse caso, não estou olhando para o caso 2 ainda. Para o caso 2 não, para a parte 2. Estou olhando só para a parte 1. O que acontece? Antes da massa de argila cair, ela está nessa posição. Se ela no máximo vai chegar aqui, então ela vai se deslocar HA mais o ΔHC. Professor, então por que você já não chama de H simplesmente? Porque eu não quero H, eu quero o ΔHC. É esse valor que eu quero. Então, como eu estou focando no ΔHC, então eu vou colocar o valor que a mola está no equilíbrio mais a quantidade que a mola vai se deslocar por conta da massa. Então eu estou focando aqui e não no espaço total. Tá? Bom, a energia 2 é essa energia quando a mola está totalmente alongada, totalmente esticada. Então, quando a mola está totalmente esticada, nós vamos ter outra situação. Mas aqui nós vamos ter a energia cinética também, mais a energia potencial da situação 2. Então, a energia mecânica total vai ser 0. Deixa eu colocar aqui, manter o padrão. A energia cinética vai ser, na situação 2, é 0. Por quê? Porque quando a mola esticou completamente, ela ficou parada. Confere? Ela parou. É o máximo que ela vai. Depois disso ela volta. Mas o máximo que ela vai, no máximo, quando a mola está no máximo, ela parou. Então a velocidade é 0. E a energia potencial, na situação 2, como ela está na posição 0, que nós usamos como referência, então, de altura, então a única forma de energia potencial que tem é a elástica. Então vai ser meio vezes a constante da mola, por isso que nós calculamos no caso anterior, vezes a quantidade que ela alongou ao quadrado, que é kx ao quadrado sobre 2. O x é quanto ela esticou ou quanto ela comprimiu. Nesse caso, ela esticou. Como ela esticou, então nós precisamos considerar o quanto ela esticou. Então, nós podemos usar, então, agora nós vamos usar esse fato para poder fazer o cálculo que a gente quer, que é quanto vale o ΔHC. Então, a energia 2 é igual à energia 1 e a energia 2 é K ΔHC ao quadrado sobre 2 e isso vai ser igual a massa vezes gravidade vezes a altura da panela no início mais o ΔHC. É o ΔHC que a gente não conhece. Tá? ΔHC que a gente não conhece. O K a gente calculou, então agora nós podemos substituir. Já está tudo no Sistema Internacional de Unidades. O ΔHC eu não conheço. A massa de argila é 100 gramas, né? Isso mesmo. 0,1 vezes aceleração gravitacional vezes HA, que é 0,5, mais ΔHC. Tá? Então, essa daqui é a equação. E a única incógnita que a gente tem é o ΔHC. Portanto, a gente resolve por Bhaskara, eu não vou resolver aqui, tá? Mas tem que chegar em 93 centímetros, 0,93 metros, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. 0,1.
vezes 10, que vai ser 1 vezes 0,5 mais ΔHc. Eu usei ΔHc aqui e nas notas eu usei ΔY, tá? Então, mas não tem problema, vamos lá. Então, o ΔHc é 0,43 usando G igual a 10, tá? Eu não sei quanto vai dar aqui não, mas vocês fazem o cálculo e vocês acham o valor de ΔHc. Só que veja, o problema tem uma pegadinha aqui, eu não gosto muito disso, mas vamos lá. Qual será a máxima distância da panela ao teto? Então é da panela até o teto. Então não é o valor de ΔHc que você acha aqui. Tá? O valor que você quer é Y igual a HA mais ΔHc. Tá? Esse é o valor que você quer. Perguntas nesse problema? Fácil, né? Não? Não é. Tá? Então é preciso muita atenção. Eu estou trazendo aqui para vocês alguns exercícios que precisam de muita atenção. Na qual representação? Das situações 1 e 2, Isso, o H isso. é o Y. É, exatamente. É isso mesmo. H. É o H. Isso, o Y é o H. Nessa notação. É, exatamente. Que é o... Eu chamei de YC aqui. Na outra notação. Tá? Bom. Então vocês viram que a gente já usou outra... Esse aqui, gente, eu vou fazer bem ligeiro com vocês, mas a gente pode voltar nele na aula seguinte, na quarta-feira, tá? Eu já vou disponibilizar para vocês alguns exercícios, provavelmente entre hoje e amanhã, tá? E vocês vão fazer o seguinte, vocês não vão fazer com correria, vocês vão fazer com tranquilidade. A ideia é deixar esses exercícios à disposição de vocês, vocês fazem, ele começa a fazer, tira dúvida, pode tirar dúvida comigo, não tem problema não, tá? Um exercício de energia e um exercício de conservação do momento, tá? Esse exercício aqui atrás, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para quarta-feira a gente tratar dele com mais tranquilidade, tá? Na quarta-feira, então, eu venho. Por quê? Porque esse daqui... Esses dois exercícios seguintes, eles são bastante interessantes. Eles envolvem força de atrito e tal. Então eu posso trabalhar. Esse daqui, a massa desce e encontra uma região de atrito e depois mola. Então envolve tudo, é bem completo, tá? E eu posso trazer também para vocês um exercício que envolve os dois. É conservação de energia e conservação do momento, ou envolve energia e momento, tá? Pra gente poder trabalhar. Na quarta-feira, daí a gente faz isso, porque agora já são 11h05, né? Então aí a gente já para por aqui. Gente, eu poderia ir até 2 horas da tarde. Eu penso o seguinte, já conversamos sobre isso, né? Não tem por que a gente seguir tanto assim, não. Eu acho que vocês acabam ficando muito cansados com essa situação. Tá? Pelo menos... Pode falar. E a prova vai ser quando? Que prova? Vai, tem que ter prova, né? Tem que ter? Tem que ter. Vamos. Não, então, eu vou liberar para vocês os exercícios, aí vocês fiquem à vontade para fazer eles, que vale nota. Não diria prova, né? Então vai ser uma atividade avaliativa. Isso. Ah, beleza. Daí assim, até sexta, né? O que acontece? A prova ficaria... A prova seria, por exemplo, uma prova, vocês ficariam 4 horas para fazer o exercício. Eu não vou fazer isso agora, não. A gente já fez anteriormente, agora não. Agora eu vou deixar o exercício à disposição de vocês durante todo o prazo. Então você pode entrar, resolve o exercício, tem dúvida, tira comigo, vamos conversando, volta para o exercício. Então vocês não têm 4 horas mais para resolver. Vocês vão ter até
sei lá, uma semana aí para resolver. Tá? Ah, professor, mas só pode ser até sábado. Não, deixa comigo, gente. Pode deixar comigo, que a gente... Né, eu deixo o tempo necessário aí para... Eu deixo até o lançamento de notas. Vocês vão ter PF, essas coisas assim? Tem prova. Eu não dou PF, mas assim, com outras disciplinas, vocês têm? Os professores dão PF, essas coisas? Acho que não tô sabendo. Não, né? Tá. Então não se preocupem muito com isso. Eu sempre trabalho dessa forma, gente. Bem tranquilo, muita tranquilidade. Vocês têm que ter tranquilidade para fazer os exercícios. Por isso que eu não vou determinar 4 horas para vocês fazerem agora, não. Tá? Por quê? Tá. Não é porque nós estamos próximos ao término do semestre. É porque nessa época do semestre, normalmente, vocês têm muitas provas, muitas avaliações, vocês têm muita coisa. Eu não vou sobrecarregar ainda mais com outra prova, né? Eu não gosto de fazer isso. Já não faço isso no presencial, tá? Não faço também de forma remota. Esse semestre foi curto, tá? Foi curto, então eu tomei a decisão unilateral, né, de não trabalhar com vocês com movimentos com torque e com momento angular. Essa foi uma decisão minha, pessoal, tá? Eu tomei essa decisão de não trabalhar. O que acontece? Vocês vão ter disciplinas que vocês vão trabalhar com torque, vocês vão trabalhar com outro nome. A engenharia dá outro nome para isso, chama de momento de força. Então vocês vão ter disciplinas que vocês vão trabalhar com isso, tá? Então vocês vão trabalhar com isso, e quando for para trabalhar com isso, vocês podem trabalhar à vontade. Por outro lado, o que a gente pode fazer, e eu me coloco totalmente à disposição, é aplicar um mini curso, alguma coisa assim, sobre esse assunto. E aí não tem prova, não tem nada, é mais para conhecimento de vocês. Tá? Então, isso em qualquer tempo. Se vier a demanda de vocês, se vocês solicitarem isso, pode solicitar direto para mim, a gente pode fazer esse mini curso aí, tá? Gostei da ideia, professor. Então, aí é com vocês. Aí vocês, se vocês quiserem, aí é uma coisa mais leve, não é essa questão da disciplina, não tem pressão, não tem nada. A gente faz aí 2 semaninhas aí, a gente tira de letra isso aí. Pode ser inclusive no período de recesso aí entre uma disciplina, entre um semestre e outro. Tá? Isso é uma coisa, porque o que eu estou preocupado não é com a nota de vocês. O que eu vejo é o conhecimento que vocês vão adquirir. Então, se vocês quiserem, estou à disposição. Certo? Então é isso, meu povo.